sequência a mais um capítulo, né, ou a sequência do capítulo que iniciamos no domingo passado, que é o capítulo 24, que nos fala daquela silenciosa expiação. Então, o livro Mereça Ser Feliz, Silenciosa Expiação, capítulo 24. É importante nós relembrarmos onde interrompemos, que nos fala daquela justamente silenciosa expiação, das dores silenciosas da alma, a dor evolução, para que a gente não confunda com as outras dores provenientes de equívocos nossos, né? Escolhas que fizemos que têm consequências. Seria mais ou menos, né, uma comparação bem fácil de entender, dar uma martelada no dedo e depois se achar injustiçado por conta das dores que está tendo no dedo, ou imaginar que a gente vai evoluir por estarmos suportando bem as dores da vida. Nenhum processo evolutivo está relacionado, né, numa martelada do dedo. É desculpe o termo, uma idiotice. Mas a gente acaba fazendo isso ao longo da nossa existência, sabemos nós. Porque as coisas não são tão simples de entendermos como uma martelada no dedo, que é óbvio que nós sabemos que nos faz sofrer. Outras escolhas nossas são mais sutis. A gente, pelos nossos defeitos, pela nossa ignorância, pela nossa ilusão, acaba tomando ou escolhendo situações que vão trazer para nós uma dose de sofrimento. Essas não estão ligadas à dor de evolução. Única e exclusivamente um retorno, uma consequência de algo que escolhemos fazer, equivocadamente neste caso. Então precisamos ter assim um autoconhecimento, e é o que estamos fazendo nos estudos aqui, né, do livro Mereça Ser Feliz, que a gente consiga identificar quando essa dor ela é proveniente da evolução, de uma renúncia, de um sacrifício, de uma escolha disciplinada, né, no sentido de depurarmos, de nos melhorar interiormente. Essas escolhas positivas, essas escolhas necessárias, têm consequências muitas vezes dolorosas. Traz embutido um sofrimento, uma dor que é chamada dor evolução. Nós falávamos, lembrem bem, daquele material deletério, daquele material que precisa ser expurgado. É como se nós estivéssemos com a nossa casa muito suja e a gente precisa limpar antes, tirar o lixo, ou reciclar o lixo, melhor falando neste caso. Existe aí uma dor, um sofrimento, um incômodo relacionado a esta limpeza. Seria mais fácil se nós pudéssemos terceirizar essa limpeza, contratar alguém para fazer. Nesse caso não é possível. Não há como terceirizar a limpeza íntima. Ela é obrigação, ela é uma responsabilidade nossa. Então esse sofrimento, ou essa dor, esse incômodo desta limpeza, que pode demorar bastante tempo, dependendo de como estamos, é o que vai ocasionar essa dor ou esse sofrimento. Então, é um desespero silencioso e cansativo. Então, a gente tem que entender que isso é natural, para que a gente não interrompa o processo, que seria muito ruim. É como nós falávamos, ir à escola e porque a matéria é muito difícil a gente desiste. Não é bom, porque a gente não aprende, não passa de ano. Então, há que ter um esforço de perseverança. Vencerá aqueles que perseverarem no bem até o fim. Né? Palavras do mestre. Então, temos que perseverar no bem até o fim. Temos que perseverar nessa reforma, nessa transformação até o fim, para que a gente possa fazer essa limpeza e aí estarmos preparados para a segunda fase, que é o que nós vamos comentar hoje. Né? Então, é importante entendermos esse processo para não desistirmos dele e para avançarmos nesse sentido. A ponto que depois que fizermos esta limpeza ou iniciarmos esse saneamento, esses processos podem acontecer juntos, né? À medida que vamos fazendo a reforma íntima, aqui ele fala, lavrada a terra mental, é hora da semeadura produtiva. Passada a dor, é tempo de maiores responsabilidades no trabalho. Então vejam interessante, né? É meio que, vamos dizer assim, natural que a gente continue o processo de uma forma diferente. Começamos a providenciar essa lavradura, agora é a segunda situação. Passada a dor, responsabilidade no trabalho. Que trabalho?
Essa exoneração é apenas o começo de uma longa caminhada, e sem ela, o homem não se habilita aos requisitos para assumir com proveito as oportunidades na marcha do progresso, ante a coletividade na qual está inserido. Primeiro, cuida de si. Mesmo estando servindo ao próximo, a gente cuida de si. Posteriormente, teremos mais êxito e experiência para penetrar no desconhecido mundo do outro e auxiliar-lhe com o consolo e o roteiro, fazendo da caridade um ato de libertação e amor. Então vejam que aí, fora da caridade, não há salvação, né? A gente precisa, feita essa exoneração, essa lavratura da alma, essa reciclagem desse material deletério, a gente se habilita a maiores responsabilidades, que é dentro do conceito da caridade e do amor. Fazer aos outros agora aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Aproveitar a experiência adquirida nesse caminho evolutivo para auxiliar as outras pessoas a fazerem o mesmo, para influenciá-las positivamente, para orientá-las quando necessário e, acima de tudo, para contagiá-las, né, num processo que é um processo que, embora traga os seus inconvenientes, naturalmente, é melhor nós termos a dor-evolução que as dores relacionadas a escolhas equivocadas. Então, aí sim a gente vai trabalhar o outro, auxiliar o outro dentro das leis do amor e da caridade. Então, percebo que, no fim, é uma consequência natural do caminho. À medida que eu vou evoluindo, e a gente percebe isso, né, quando a gente tem contato com as esferas superiores, quando a gente tem as mensagens dos espíritos amigos que nos trazem as notícias de além-túmulo, nós vamos verificando que o grande móvel da sua felicidade, eles são de fato felizes porque eles trabalham em auxiliar o próximo. Fora da caridade não há salvação. O que significa dizer que fora da caridade não há felicidade. A felicidade é em ser útil ao próximo. A felicidade é em dar. É dando que se recebe. Então é importante que a gente entenda esse processo como uma consequência natural. Vamos nos melhorando, vamos adquirindo maiores consciência, e essa maior consciência de si mesmo nos convida a seguir os passos do Mestre Jesus, que não fez outra coisa que não foi auxiliar cada um de nós na caminhada evolutiva. Então vamos imitá-lo dentro das leis do amor e da caridade. Então isso tem que ficar muito claro. Não cessa com a limpeza íntima ou com a reforma. Há um passo a mais em fazer o bem ao próximo, em sermos úteis no crescimento dos outros, em não estarmos indiferentes à dor alheia. Então, hoje, dentro de um processo natural de evolução humana, onde a gente tem aí processos pandêmicos desse vírus, né, que está no ambiente, nós todos somos convidados a entender isso. Não nos isolarmos no sentido profundo da palavra, mas abrir o nosso coração para auxiliar o próximo. Então, quando eu evito sair, quando eu vou organizar os protocolos de segurança, quando eu vou respeitá-los, eu não estou pensando somente em mim, eu estou pensando também no próximo, para não providenciar a contaminação das pessoas que eu amo e de outras que eu não conheço, mas que igualmente deveria amar. Então, esse compromisso de auxílio ao próximo é um caminho de felicidade. Ao descrevermos a silenciosa expiação, que é essa dor-evolução natural do processo evolutivo, objetivamos esclarecer a quantos estejam buscando novos ideais espirituais de crescimento que algumas disciplinas tornam-se insubstituíveis e urgentes, a fim de amenizar o ardor da batalha interior. Então existe esse ardor da batalha interior, como a gente já vem estudando bastante, e existem algumas coisas que amenizam, e a gente não pode esquecer. Então aqui ele vai nos lembrar do recurso da prece. É fundamental que a gente não esqueça, principalmente nos momentos atuais, para unirmos forças, aumentarmos a nossa fé e a nossa coragem, o recurso da prece. Queremos recordar a menosprezada terapêutica da prece. Menosprezada porque não é usada com a utilidade e proveito que se poderia, inclusive pelos próprios espíritas cristãos, que possuem largos conhecimentos sobre o seu valor. Então a gente sabe o quanto que a prece ela é um recurso valioso.
não é algo abstrato, que eu acho, seria bom, não é algo filosófico. A prece realmente é um mecanismo poderoso. Ela nos coloca em contato com as entidades superiores e abre um canal de comunicação profundo, via portas da própria alma ou do próprio coração. É como se ao invés de nós pegássemos o celular e fizéssemos uma ligação para alguém que vai nos ajudar, né? Um grande amigo que vai nos emprestar um dinheiro, nos tirando de uma situação difícil, alguém que vai nos falar palavras de incentivo, de esperança, alguém que vai nos trazer uma informação ou nos tirar uma dúvida. Sempre que a gente precisa disso, a gente usa o recurso hoje do celular, via ligação ou WhatsApp. Ao invés de nós fazermos isso, é como se nós utilizássemos o coração ao invés do celular e via coração sintonizássemos com o coração, por exemplo, do Mestre, de Maria Santíssima, Maria Madalena, de São Francisco, ou de qualquer outro espírito evoluído ou espíritos evoluídos, e nós conversássemos, abríssemos um canal de comunicação via coração. E aí, assim, ao invés de vir uma resposta audível pelos ouvidos, ou que a gente vai ler, né, nas letras escritas no WhatsApp, a gente vai sentir no coração. Então, a forma de leitura desta mensagem vinda do além, né, vinda dos espíritos amigos, dos santos, do Mestre Jesus ou do próprio Deus, não é uma fala no meu ouvido, não é algo que vem escrito na minha frente, mas é algo que eu percebo no meu coração. Por isso que eu tenho que estar sintonizado e saber fazer essa prece com muito sentimento, porque senão eu faço a rogativa, eu faço a prece e não sinto nada. Não sinto porque não estou aberto ao sentimento, porque não estou fazendo o silêncio interior. Então é importante que eu faça silêncio dentro de mim para poder ouvir as respostas, e mais do que ouvir, desculpe, sentir as respostas que advêm do plano espiritual. Então a terapêutica da prece, ela funciona. Funciona porque ela conecta, assim como duas pessoas através de um WhatsApp, conecta os espíritos superiores elevados com o nosso coração. E aí, nesse canal de comunicação, se estabelece uma transferência de recursos, uma transferência de amor, uma transferência de paz, uma transferência de força, de coragem, de situações que eu estou precisando naquele momento. Então, além do consolo que vai nos dar a esperança, vem também a força, a coragem, o incentivo da fé, para que eu robusteça a minha fé, no sentido de avançar em direção aos desafios que me aguardam, para não ficar apático. E para não deixar que esse sofrimento interior, que é a dor e a evolução, que esse desânimo que pode se estabelecer, esse sofrimento que é a silenciosa expiação ou o silencioso sofrimento, não seja tão grande que impeça que eu continue ou que me deixe desanimado demais ou até depressivo. Então, não esqueçamos da terapeuta da prece. Todos os dias, mais de uma vez por dia, possamos entrar no quarto íntimo do nosso coração, nas profundezas da nossa alma, e utilizar esse recurso tão importante e tão necessário. Veja o que mais ele fala. A prece é um bombardeio de luz, rompendo o campo tóxico da aura e alcançando o corpo espiritual, nesse caso, das expiações interiores. Então veja que interessante. É um bombardeio de luz e que ela rompe o campo tóxico da aura. Se a gente está desanimado, a gente está com pensamentos equivocados, negativos, com sentimentos, às vezes, de menos-valia, de impotência, isso nós sabemos repercute no nosso campo vibratório, aqui chamado de aura, repercute essas energias. É aquela alusão que normalmente a gente vê nos desenhos animados, aquela nuvem negra que fica em cima da cabeça, que vai soltando raios, né? E que vai trazendo chuva. Então, essa nuvem negra normalmente se estabelece quando eu crio uma atmosfera psíquica negativa, onde eu começo a emanar com frequência sentimentos de medo, olha o medo, quanto isso é negativo, sentimentos de insegurança, de não me julgar capaz, sentimentos e pensamentos, às vezes, de negativismo, de desânimo. Então, tudo isso vai criando uma carapaça, que é uma atmosfera psíquica, que é um campo vibratório denso.
a prece faz com que um bombardeio de luz venha em direção até você ou até mim e rompa, quebre, ilumina, afasta as trevas, quebre essas moléculas, né, vamos dizer assim, do medo. Realmente é um banho, como se você estivesse suado e sujo, vai tomar um banho, a água lava tudo. E esse bombardeio de luz, advindo da prece sincera e profunda, é como se fosse um banho realmente, te eliminando todas essas questões tóxicas, todos esse campo tóxico que envolve o nosso corpo físico e espiritual. Então, é por isso que a gente tem que usar isso sempre. Ele continua. É uma limpeza provocada por impulsos mento-eletromagnéticos na corrente dos chakras e dos nadis, restaurando o equilíbrio e causando uma agradável sensação de sossego na intimidade. Todos nós já percebemos isso. Funciona, porque é uma corrente mento-eletromagnética. Isso é ciência. Isso não, que legal, a oração. Não, amigo, a oração funciona, porque você entra em sintonia. E o teu cérebro, linkado ao teu coração, vai entrar em uma determinada frequência. Luz é frequência. Som é frequência. Não é milagre. Eu estou ouvindo. Claro que você ouve. Por quê? Porque existe uma onda que vai movimentando as moléculas e vai ferindo o teu tímpano e você codifica uma mensagem. Você enxerga porque a luz percorre uma distância e faz com que você consiga, dentro da vibração que os teus olhos conseguem perceber, você enxerga. Então, o teu pensamento e o teu coração emitem uma frequência vibratória, mento-eletromagnética, que vai fazer com que essa corrente atinja as questões superiores e venha de retorno essas vibrações através dessa corrente eletromagnética que vai quebrar, né, esses miasmas pestilenciais, bactericidas negativos. É um banho, é uma limpeza. E vai te trazer, no mínimo, alívio imediato. E à medida que você se compromete nesse processo de prece, você vai abrindo forças que vai te trazendo confiança, fé e coragem para avançar, em que pese, muito embora, as dificuldades do caminho. Alívio, esse é o primeiro efeito da prece. E se não o melhor, né? Porque quem é que não gosta de ter alívio nas dores? Mas a prece também descortina forças sublimes no superconsciente, energias ainda ignoradas por nós e que são capazes de tonificar o corpo e a alma. São ignoradas na sua essência, como é que funcionam, mas não nos seus efeitos. Quem é que não sente o efeito da prece? Quando nós temos nosso grupo, aí, o grupo de vibrações, né? E nós estamos passando por alguma dificuldade, a gente pede vibração no grupo, é imediato. Poucos segundos depois, minutos depois, já estamos nos sentindo melhor. E as preces que salvam vidas. Quantas não foram as pessoas que retornaram para casa, acometidas de doenças graves e da própria Covid, que conseguiram vencer, sabemos nós, por conta das preces que foram direcionadas e pela fé, pela força por explorar o livro. Então funciona, né? Então, além do alívio, ela descortina forças sublimes no superconsciente, energias profundas que nos invadem a alma e que são capazes de tonificá-la, tanto a alma quanto o corpo. Além disso, olha só, ela recolhe no universo do fluido cósmico a matéria rarefeita que resulta do pensamento dos espíritos superiores, armazenando farto suprimento de flocos de saúde e vitalidade. O espírito usa o termo flocos, né? Talvez para tornar isso mais fácil de entendimento por nós, aqueles flocos de neve branquinhos. Pensa nisso invadindo o teu corpo, né? Então o universo vai buscar no fluido cósmico universal, que é esse fluido que nos envolve. Então, quando você faz a prece, esse material rarefeito que está pulverizado nesse fluido cósmico universal e às vezes na natureza, junto das árvores ou de outros elementos da natureza, isto é recolhido, armazenado e direcionado para você esse suprimento de flocos de saúde e vitalidade. Olha só quanta coisa a prece nos dá de benefício. E muitas vezes nós não usamos. Por quê? Porque não temos fé, porque achamos que não funciona, porque temos assim a equivocada ideia de que não tem esse funcionamento. Nós, espíritas, que estudamos a ciência espírita, lá no capítulo 28 do Evangelho,
sabemos, através do item 9, mecanismos da prece, o quanto que a prece funciona. Então, a gente tem que lançar a mão dessa terapêutica. O problema que costuma ocorrer na aplicação da terapia da oração ou da prece é que o doente não se lembra de tomar a medicação justamente na hora em que dela mais necessita. É interessante isso, né? A hora que a gente está naquela situação pior, a gente não ora. Parece que a gente esquece. É como ter dor de cabeça, ter a prescrição médica para se tomar um remédio, não toma. Adianta tomar depois que a dor de cabeça passou? Não. Ela serve justamente na hora para te trazer o alívio. Depois não. Né? E antes também não. Então, nós muitas vezes não utilizamos o recurso da prece quando estamos em situações negativas. Porque parece que está tudo ruim, acho que a prece não vai funcionar. Leve engano, nós temos que lançar mão dessa terapia, sim. E não podemos deixar de assinalar que, no caso das dores psíquicas, toda dose adicional será sempre um benefício a mais na preservação da qualidade de vida do paciente. É uma questão de disciplina e cumplicidade com o bem pessoal. Então, gente, precisamos, né, principalmente nessas dores psíquicas que nos acometem, a dor-evolução, nesse processo de crescimento, a terapia da prece é como se fosse um remédio homeopático. Né? Ele precisa ser usado todos os dias, na frequência certa. 1 vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, dependendo da gravidade. Se está num processo muito difícil, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Se é um processo mais tranquilo, pelo menos 1 vez ao dia, né? A gente vai usar dessa terapia para nos auxiliar no crescimento e na evolução. O simples fato de desejar o bem pode doer, porque nosso desejo é sincero. Entre o desejo e o nosso passado existe um monturo de imperfeições a ser removido com muito trabalho. Um monturo que apresenta todas as condições insalubres para uma vida saudável e equilibrada. Mas somente quem o construiu poderá transformá-lo em terra rica para o plantio sublime, transformar o lixo em adubo fertilizante. Essa é a tarefa. Então, a irmã se fala muito desse monturo psicológico. Então, a gente está dentro da nossa casa íntima, mas já que fosse a nossa casa, querendo fazer um monte de coisa, mas tem aquele cheiro de lixo. E eu olho para os lados, tem muito lixo. Então, isso me impede, às vezes, de fazer o bem, impede de eu avançar. Por quê? Porque aquele lixo está incomodando. Incomoda mesmo. Eu não posso deixar dentro da minha sala, dentro da minha casa, da casa íntima. Então, eu tenho que pegar isso e transformar em terra fértil, em adubo. A boa notícia é que, à medida que eu vou mexendo nesse material para ser reciclado, para transformar em adubo, isso vai funcionando. Isso vai trazendo já as consequências imediatas do ato de limpeza. Isso é rápido. Né? Eu já vou me sentindo melhoras. Eu já vou sentindo um bem íntimo, até pelo fato de eu estar conseguindo fazer essa limpeza. Sair da inércia, da apatia e do desânimo, colocar mãos à obra e conseguir fazer essa limpeza. Então vamos lá. Começa a limpar. Começa a pensar o bem no próximo e a terapia da prece. Não prescindir dessa valiosa ferramenta, desse valioso arsenal de energias positivas que é a prece. Para nós que nos afastamos da lei divina, será sempre assim. O bem tem um preço alto na conquista da felicidade. Aqui ela explica, né, porque não precisaria ser assim. Parece um pouco ilógico a gente imaginar, poxa, mas eu quero fazer o bem e isso vai me causar no início um sofrimento. É como uma mudança. Você estava direcionada num caminho, do egoísmo, por exemplo. Né? Do egoísmo e do orgulho que estamos estudando aqui. E aí você ficou anos, séculos, milênios num caminho, acumulando muito lixo, esse monturo psicológico, né? Esse acumulador que você veio trazendo por conta de gula, de preguiça, de uma série de situações como egoísmo, eu falei. E aí aquilo deu um sobrepeso, né? É uma matéria aí que está atrapalhando. Agora, a responsabilidade, se você quiser ir para o bem, é dar conta disso, porque você é responsável por tudo isso. Você não pode dar as costas, simplesmente fingir que não é teu. Percebe? Então, por isso que para nós o bem tem um preço alto na conquista da felicidade. Porque a gente nunca fez. Ou grande parte de nós nunca fizemos. Nós não éramos muito acostumados a pensar no outro. Nós sempre fomos muito indiferentes, sempre muito egoístas. E se você tem dúvida disso, olhe hoje a humanidade. Perceba que mesmo com a pandemia, quantas são as pessoas que não estão nem aí. Desrespeito e isolamento, não estão nem aí. Fazem festa clandestina, né? Entram na rede, na internet, falam besteira, agridem o próximo, polarizam opiniões, esquecem do respeito.
Então, se hoje, em pleno século XXI, uma pandemia vem e revela essas características de uma comunidade ou de uma humanidade que ainda é egoísta, imagine ontem, na Idade Média, quando a gente usava armas, né, para liquidar os inimigos ou aqueles que nos atrapalhavam. Tirávamos da frente. Então agora nós decidimos, esquecer, lembramos, né, que somos filhos do Pai, que somos todos irmãos, passamos a entender e a aceitar o convite do Mestre Jesus, de amar o próximo como a si mesmo, de fazer o bem, perdoar 70 vezes, 7 vezes, e a gente agora quer acertar. Só que aí tem um preço alto. Por quê? Porque não é simplesmente das costas, as sombras acumuladas. Isso é nosso. A responsabilidade é vai e vende tudo que tem, para depois seguir. Vai e renuncia a ti mesmo, para depois seguir. Renunciar ao ego, ao interesse pessoal, ao egoísmo. Há um monte de situações equivocadas. Então, por isso que para nós existe uma dificuldade. Não há essa dificuldade para Santo Agostinho, para São Francisco de Assis. Eles não têm a dificuldade de fazer o bem. Por quê? Porque eles já providenciaram, muitos séculos e milênios atrás, a limpeza íntima. Eles já vêm fazendo o bem há muito tempo. Nós estamos começando agora. Nós somos crianças, infantis, muitos de nós ainda rebeldes, né? Não querendo muito, vai, depois não vai, começa, não dá continuidade, dá uma descansada, senta, depois começa a caminhar de novo. A nossa fé ainda vacila, né? A gente faz um pouquinho de bem, um pouquinho de mal, depois volta a fazer um pouquinho de bem, faz um pouquinho de mal, né? Mal no sentido da ignorância do bem, né? Então precisa dessa constância, dessa força, dessa fortaleza, e isso traz evidentemente um preço de esforço, de renúncia, de sacrifício, que vai ocasionar uma dor chamada dor evolução. Então está aí o resumo, né? Ela conclui o capítulo dizendo que apesar disso jamais desistamos de buscar essa felicidade, essa perfeição, com muita humildade no reconhecimento de nossa verdadeira condição. Entender-se como se é, né? Deus não faltará com o indispensável para esse projeto de ser feliz, beneficiando-nos sempre com o que merecemos ou precisamos. Aí é providência divina. Ela nos alcança no momento certo, na hora certa, aquilo que a gente precisa. Aí é a questão da fé. Não desistamos. Entendamos que muitos dos nossos sofrimentos hoje estão relacionados à própria evolução. Não desista daquilo que vai te fazer bem. Não desista da escola, não desista do emprego, não desista daquilo que é fundamental que seja feito. Não desista dos outros, não desista do bem. Confia, segue. Então é fundamental que esse capítulo seja entendido para que nós venhamos a avançar com todas as forças da alma, com todas as forças do coração. Não desistamos, não vamos fugir desse compromisso nobre de nos melhorar e auxiliar o outro na melhora dele mesmo. Por isso, a prece. Nunca se esqueça de orar. Então, que Jesus nos abençoe e possamos continuar firmes no processo evolutivo, né, perseverando no bem até o fim. Que assim seja.